Presidente, senhores deputados, gostava também, em primeiro lugar, de cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e aproveito só para, antes de iniciar a intervenção propriamente dita, deixar novamente o protesto sobre a forma como nos são distribuídos os documentos que servem de apoio a estas nossas reuniões. Aliás, documentos que não são só de apoio a estas reuniões, são documentos em que o Estado português se compromete com um conjunto de medidas e continuam a vir em inglês. Só falta vir em alemão, que é para virem na língua do patrão do Governo. E o Estado e a Assembleia da República, Sr. Ministro, e apelo aos serviços do seu Ministério para que traduzam documentos desta importância, porque os deputados da República têm como língua de trabalho o português e não o inglês. E, aliás, estranha-nos que o seu Ministério não tenha como língua de trabalho o português e que assine coisas e que escreva as coisas todas em inglês sem as traduzir. Ainda sobre a avaliação e a avaliação positiva, as intervenções do Sr. Ministro, além de serem sempre no mesmo tom, repetem sempre a mesma cassete. A avaliação é positiva, mais austeridade. A avaliação é positiva, mais austeridade. E, portanto, a sua receita é sempre a mesma. Não se pode solucionar um problema utilizando os mecanismos que o criaram, Sr. Ministro das Finanças. E, infelizmente, esse é o método do Governo. O método do Governo é persistir na receita que colocou o país na situação em que está, que é a receita de destruir o Estado, destruir os serviços públicos, roubar e esbulhar o fruto do trabalho dos portugueses. Essa é a receita que nos colocou até aqui e essa é a receita que agora vem repetir, apesar de serem positivas as avaliações. Faria se fossem negativas. Então, se cada vez que são negativas há mais austeridade, há mais desemprego, a despesa pública tem de ser cortada. Sr. Ministro, em 2 anos do seu governo, o consumo interno caiu 13,4%. O investimento caiu mais de 25%. O desemprego passou de 10% para 16%. A dívida pública aumentou 22,6%. Os juros aumentaram 52%. Portanto, já era a altura de todos percebermos que essa conversa da avaliação positiva só resulta e só pode ser verdadeira se os objetivos esperados fossem estes. Sr. Ministro, se os objetivos esperados não eram estes, então não pode ser positiva a avaliação. Se os objetivos não são aqueles que estavam previstos, se o ponto a que estamos a chegar não é aquele que foi estabelecido como objetivo, então a avaliação não pode ser positiva. Ou então todos nós temos que descodificar muito bem o que significa isso da avaliação positiva. Significa que, curiosamente, só por acaso, talvez, o valor que o seu Governo se orgulha de ter cortado na despesa pública, qualquer coisa como em 2 anos 8 mil milhões, e nós sabemos onde. Nos subsídios dos trabalhadores, nos despedimentos na função pública, no encerramento de escolas, no encerramento de centros de saúde, no encerramento de um conjunto muito vasto de serviços, no aumento dos preços. Nós sabemos de onde vem. 8 mil milhões, mais ou menos, sensivelmente, de corte na despesa pública. É mais ou menos o mesmo, já reparou, que já colocámos na banca. Não há vergonha nisto. Tiram o dinheiro e dizem que cortam na despesa pública para garantir que o podem entregar aos bancos. E há aqueles que lucram à custa dos portugueses. Portanto, é preciso ter algum também pudor quando se vem aqui anunciar como positivo isto que nos está a destroçar o país e os direitos dos portugueses. Não sei como é que se vê se a avaliação é positiva lá nos gráficos que o Sr. Ministro usa e nos seus números, mas nas ruas e nos locais de trabalho vê-se pela condição de vida das pessoas. E os portugueses hoje vivem pior do que viviam há 2 anos atrás, Sr. Ministro. Se o PS, como disse o Sr. Deputado Pedro Pinto, é o pai do memorando, e nós sabemos que foi o PS que redigiu a sua primeira versão, então o PSD e o CDS são a mãe, porque também o assinaram. E vejamos as diferenças entre a primeira versão do memorando e a atual. Em 2011, diziam aos portugueses que isto ia doer pouco, que era duro, mas que doeria pouco. 775 milhões em aumento da carga fiscal. Em 2012, essa carga fiscal aumenta 7 vezes, e passa de 775 milhões previstos na primeira versão do memorando para 5,6 mil milhões de euros de carga fiscal prevista. Portanto, em 2011 não se falava de roubar um único subsídio aos trabalhadores. Aliás, o seu primeiro-ministro até dizia que isso era um disparate e que quem dissesse coisas dessas estaria propositadamente e deliberadamente a mentir. Em 2012 cortaram os 2. Em 2013 persistem no roubo dos 2 e agora alargando aos trabalhadores do privado. E com isto tudo, as assimetrias em Portugal aumentaram muito significativamente. O coeficiente Gini, de acordo com os dados do Governo, está neste momento em 0,43.
Um agravamento de 30% no coeficiente, tendo em conta o ano 2008, em que era 0,35%. Senhor, se é mentira alguma destas questões que lhe estou a indicar, ou algum destes factos que estou a indicar, faça favor, então, aqui de nos dizer para onde foi esse dinheiro. Para onde foi o dinheiro que fez com que a nossa dívida pública disparasse, como disse no início da sua intervenção, de 2000 e usou como referência, se não estou em erro, o ano de 2005. De 2005, de 50% do PIB, depois 99 e depois em 2005 60% do PIB. 62,5% do PIB. E em 2012 vamos nos 114. E vamos chegar em 2014, de acordo com os dados do próprio Orçamento de Estado, aos 124% do PIB, que é aquilo a que o Governo chama, nesta reavaliação, o pico do... Veremos, é o pico estimado. Se as coisas correrem como estão a correr até aqui, isto ainda há muito descalabro pela frente. Ainda há de haver muitas alterações a esse pico. Mas, Sr. Ministro, então diga-nos lá, de 2006, 62,5% do PIB era a dívida pública. Então, para onde é que foi o dinheiro? Para onde é que foi o dinheiro correspondente ao aumento de duplicação desse valor? Se estamos agora no 100 e qualquer coisa da dívida, foi para a saúde? Foi para as escolas? Foi para os salários dos portugueses? Foi para os salários dos funcionários públicos? Não foi. Não foi, porque nós lembramos-nos muito bem que desde 2006 que encerram escolas, encerram serviços de atendimento nos centros de saúde, encerram centros de saúde, não há aumentos na função pública, não há progressões na carreira. Portanto, nós sabemos muito bem que não foi para aí, Sr. Ministro. Explique-nos lá para onde é que foram esses largos milhões de euros que fizeram disparar a dívida pública, porque foram precisamente para o mesmo local que é a origem dos problemas que estamos a atravessar. Não é? Que é esse ralo por onde o dinheiro desaparece e nunca ninguém sabe para onde vai. Mas depois há sempre os ricos cada vez mais ricos e cada vez mais pobres para sustentar esses ricos. Eu gostava ainda de lhe perguntar, porque o Sr. Ministro também já nos habituou, cada vez que aqui vem não dá assim grandes novidades. Vem cá já depois do prazo, acho que até houve umas reuniões em que nem sequer cá veio, umas reavaliações da Troika em que nem sequer cá veio, posso estar enganado, mas tenho ideia que não veio a todas. Mas ainda assim gostávamos de lhes deixar algumas questões. Este Orçamento de Estado, que é um orçamento que materializa este pacto de agressão lançado sobre os portugueses, este pacto de saque organizado, porque isto é um saque organizado. Quer dizer, a partir do momento em que nós testemunhamos indicadores desta natureza e vemos que o dinheiro é canalizado num fluxo cada vez maior para o estrangeiro e para os grandes grupos económicos, então não vemos como é que pode ser caracterizado de outra forma retirar milhões aos portugueses. Aliás, este documento da reavaliação, Sr. Ministro, Sr. Presidente, em caminho para terminar, o documento da reavaliação é muito claro nisso. Há uma obsessão pelos vencimentos dos portugueses que até me fez estranhar a sua intervenção inicial. Então o Sr. Ministro vem aqui dizer que a receita fiscal caiu um bocadito porque, pronto, os vencimentos também caíram e então isso influenciou negativamente a receita fiscal. Como se o Sr. Ministro não soubesse que os salários iam cair. Como se o Sr. Ministro não soubesse que para o ano vão cair outra vez, porque escreveu aqui no programa, na reavaliação, na quinta reavaliação. Diz aqui muito claramente que tem que prosseguir o esforço de moderação e contenção salarial, criar as condições para baixar os custos unitários do trabalho em Portugal. Portanto, não se faça permitam-me aqui a expressão, desentendido. Não se faça desentendido, porque aquilo que está a dizer que contribuiu para a quebra da receita fiscal são as suas medidas e mais sabia que ia contribuir para a quebra da receita fiscal. Ou não sabia. Ou vai dizer que não sabia. Então o Sr. Ministro também não será grande economista, porque eu não sou economista e rapidamente estimaria que a diminuição e a compressão dos salários iria resultar numa diminuição da receita fiscal. Não é preciso ser brilhante para isso. Ainda assim, Sr. Ministro, e tentando obter alguns esclarecimentos além daquilo que aqui nos vem dizer e além daquilo que o Orçamento de Estado permite escrutinar. Porque, sejamos honestos, o Orçamento de Estado é o documento mais útil neste momento para discutir a reavaliação. A reavaliação está traduzida no Orçamento de Estado. Portanto, é tão positiva que o resultado é este orçamento, vejam bem. É uma reavaliação tão positiva que o resultado é esta bela coisa. Portanto, Sr. Ministro, os 830 milhões com que se compromete ainda a poupar, além das medidas previstas no Orçamento de Estado, é para ir buscar aonde? É para ir buscar aonde? Esses 830 milhões. Que medidas estão pensadas? Porque é sabido, até das suas intervenções e das intervenções do Primeiro-Ministro, que estão pensadas. Só não querem dizer quais são.
Porque só dizem nas reuniões da Troika, não dizem nas reuniões do Parlamento, que é curiosamente o órgão que vos escrutina e que vos fiscaliza. Se já disse à Troika e a quem manda no Governo que está disponível para ir buscar mais 830 milhões, convinha que dissesse à Assembleia da República. E já agora, os 4 mil milhões, que nas palavras do Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes são a solução para os problemas todos do país, porque nos querem convencer que, com o nível de impostos cada vez maior, prestam um serviço público cada vez pior. E querem-nos convencer que, se baixarem os impostos, o serviço público melhora. Quer dizer, não há mesmo pudor nenhuma nas vossas afirmações. Nenhum pudor nas vossas afirmações. Carregam cada vez mais impostos sobre os portugueses, destroem o serviço público. E vêm-nos vender a ilusão de que, com menos impostos, mentira, porque nunca baixam os impostos, vão fazer melhor. Não, a intenção é muito clara, é passar os serviços do Estado todos para os privados, como aliás tem vindo a ser feito. E vir-nos dizer que isso ainda é melhor para nós. Curiosamente, aqueles que não sentem as dificuldades, a vir dizer que estão a cuidar das dificuldades dos outros. Ao Sr. Secretário de Estado. Isto realmente, quando os ricos ganham com os votos dos pobres, dá-vos instrumentos para ludibriar as pessoas, mas há limites. E, portanto, termino com esta dúvida sobre os 4 mil milhões, de euros, não é? Porque já foi anunciado, acaba agora o Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes também de trazer este assunto para o debate, e era importante nós compreendermos qual é o espectro de medidas que pode estar abrangido por esse objetivo. Quais são os cortes e as áreas que o Governo julga passíveis de vir a cortar. Porque nós olhamos à nossa volta e o que vemos é um serviço público, seja em qualquer área, saúde, educação, prestações sociais, que definha de tal ordem que já hoje não consegue responder às necessidades das populações. E, portanto, com um corte de 4 mil milhões seria muito difícil compreender como é que o Estado poderia servir melhor os cidadãos. Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado pela tolerância.